Estamos iniciando mais um Descomplica Cast comigo, doutora Sandra Grassi, para vocês, advogados, estudantes e bacharéis em Direito. Hoje a minha convidada é a doutora Ana Paula Morbeck, presidente do IBDFAN do Estado do Espírito Santo. Tudo bem, doutora Ana? Oi, tudo bom, Sandra? Que prazer estar aqui com você para esse bate-papo. Eu que agradeço. Aproveitando, você me apresentou como presidente do IBDFAN do Espírito Santo, né? O IBDFAN, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, e ele tem a subseção aqui no Espírito Santo, tem no Brasil inteiro, em todos os estados do nosso Brasil. E aqui nos dias 10 e 11 de julho, nós faremos o 4º Congresso de Direito de Família e Sucessões. Será no Hotel Golden Tulip, as inscrições estão abertas pelo Simpla. Venham participar conosco, você está convidada. Obrigada, já está inscrita, certeza, inclusive, gente, né, certeza. Sandra? E grandes nomes do cenário do direito de família e sucessões estarão presentes, as maiores referências do nosso país. Então, vai ser bem legal. Então, gente, já anota aí, 10 e 11 de julho, teremos aí o 4º Congresso de Direito de Família. Já vou deixar o Instagram aí do IBDFAN e também da doutora Ana Paula para vocês, né, começarem a segui-los e conhecer melhor o IBDFAN. Com certeza já é um sucesso e vai ser mais ainda, né? Como que é mesmo o slogan? Esqueci. Cabe todo mundo no mundo. Isso, cabe todo mundo no mundo. Então, bora, gente. Hoje, a doutora Ana, gente, em especial, ela vai falar sobre um caso muito interessante aqui, né, que aconteceu no nosso estado. E também a gente está aí com essas questões paternas socioafetivas, e o nosso tema de hoje é exatamente esse. E eu gostaria que a doutora Ana, já parabenizo a doutora Ana, né, por essa decisão tão importante e que também traz uma inovação, né, no direito de família. Sim, é muito interessante mesmo essa decisão, Sandra, porque ela dá reconhecimento para uma família já existente. Né? A socioafetividade, ela pressupõe um convívio anterior, uma relação de afeto anterior à propositura dessa ação. Diferente da adoção, né? Quando se fala em adoção, os pretensos adotantes, eles não sabem quem é essa criança, e os laços afetivos, os laços de amor, a relação, o vínculo entre pais e filhos, ele vai se criar a partir da adoção. Na socioafetividade, não. Isso já existe, e o que se busca no judiciário é o reconhecimento, então, dessa família já existente. E era o que acontecia nesse caso. Essa criança já era criada pelo tio e pelo marido do tio, mesmo tendo contato com os pais biológicos, essa criança, ela cresceu efetivamente tendo todos os cuidados prestados por este casal. Então, a partir daí é que a vida humana vai criando essa necessidade, inclusive, de ver isso reconhecido. Mas por que esses dois? Quem são esses dois na minha vida? Era um questionamento da própria criança. Então, assim, e ao mesmo tempo, ela também declarava, mas eu tenho, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu pai, e o meu pai biológico também é meu pai. Então, ver isso estabelecido e garantido juridicamente é muito bacana, né? E é muito importante. Com certeza. E eu já quero também falar do tema 622, não foi isso, doutora Ana? Foi. Isso no STF, que teve repercussão geral, Teve, né? já foi essa decisão no nosso Tribunal de Justiça, tomou por base a repercussão geral do STJ. Uhum. A doutora sabe dizer se existiam outras demandas nesse sentido? Em relação à socioafetividade, com toda certeza, né? Mas em relação a um registro de 3 pais e uma mãe, eu não tive conhecimento. Quem tiver conhecimento, até traga, porque é interessante a gente saber, né? E até para divulgar e tudo. Mas então, assim, pelo que foi falado na época e as pesquisas que nós fizemos, a própria imprensa veio, então, para saber e em busca disso aí, e realmente não tinha, não. Tá? As pessoas ficam curiosas para saber, doutora Ana, como que existe essa relação, como se dá, a doutora até mencionou no início, né, da fala da doutora, mas como se dá essa relação
socioafetiva que diferencia da biológica? Só para quem está lá nos assistindo entender um pouquinho essa diferenciação. Certo. É interessante porque a gente toma por base a vida real dessa família. Qual era a conotação real dela? O que ela vivia? O que ela tinha ali de diferenciado? Por uma questão pessoal dos pais biológicos dessa criança, eles não puderam exercer nem os primeiros cuidados. Então, eles foram deixando essa criança sempre aos cuidados desse super casal, esses dois pais maravilhosos que puderam ali se dedicar com alimentação, levando para a escola, buscando, dando carinho, dando amor, todo o afeto possível, preciso e muito mais do que isso, inclusive amparo financeiro e tudo. Que já deixam meus parabéns, né? Exatamente. E assim, e de uma forma muito genuína, né? Eles precisavam fazer? Não, eles quiseram fazer, porque desde ali vislumbraram todo um carinho, toda a necessidade que até um bebê precisa, né? Todos nós nascemos dependendo muito e precisando muito, né? Então, assim, ao longo do tempo, isso vai se fortalecendo muito mais, né? A própria mãe dessa criança falou, eles é que cuidam, eles que fazem tudo, eles são maravilhosos, um presente na nossa vida. E da mesma forma que o pai biológico também narrava isso, os verdadeiros pais do meu filho são esses dois. Eu realmente acabo fazendo muito pouco, podendo me doar e me dedicar muito pouco, e eles fazem da melhor forma possível. Então, dar o reconhecimento jurídico dessa relação, ela é importante porque ela estabelece, inclusive, questões lá na frente sucessórias, dependência econômica. É isso que eu ia perguntar. Né? Quais seriam esses direitos legais, né, reconhecidos em relação à questão dos pais socioafetivos e se tem alguma comparação aí em relação aos direitos dos pais biológicos? Existe uma diferenciação? Como que funciona assim? Quando se estabelece a socioafetividade, há uma equiparação entre esses direitos e deveres. Todos ali comungam desses mesmos direitos e deveres. Todos que a doutora fala, os quatro. Todos. Isso, os dois, isso, com todos eles. Então, assim, há uma igualdade aí das obrigações parentais, do poder familiar. Sim. E já fazendo um adendo, né, a doutora falou aí em questão da sucessão, né? A gente sabe que vai estar lá no registro. Sim. Né? E aí vai gerar aí os direitos sucessórios. Sim, gera direitos sucessórios, sim. A doutora pode explicar um pouquinho para quem está nos Posso sim. No caso de falecimento de um deles, a criança herda. E aí, por exemplo, vamos supor que todos eles deixem os quatro, pai, mãe e os dois pais socioafetivos. Deixem aí, morram e deixem aí uma fortuna. Essa criança, ela é contemplada com essas 4 fortunas. Sim, todos os direitos. Porque vamos também dizer que esse casal venha a adotar uma outra criança. Tem os mesmos direitos, todos eles, como todos filhos iguais dessa criança. Então, essa igualdade, esse equilíbrio aí em relação aos filhos reconhecidos legalmente, ele existe. Se por acaso esse casal separar, né? O que acontece aí em relação à separação? Já que a doutora já falou em relação ao falecimento, né? Na questão sucessória. Sim. E se houver algum divórcio? Se houver um divórcio desse casal, eles vão ter que regulamentar as questões que envolvem a guarda, o convívio e a pensão estabelecer a pensão alimentícia para essa criança. Perfeito, doutora Ana. Eles têm mesmo que fazer isso e judicialmente, através de acordo, ou se tiver um litígio entre eles, uma discordância de valor ou com quem efetivamente essa criança vai morar, eles vão ter que regulamentar isso no judiciário. A doutora acha que hoje, né, claro, a gente tem tantas informações, né, o acesso à informação muito mais rápido, chega em nossos lares, né, a informação muito mais rápida. Então, a doutora acha que, de acordo com o que a gente vem vivendo, né, na sociedade hoje em dia, esse quadro, né, ele tende a mudar, porque a gente sabe que o judiciário, em primeira instância,
né? Vamos dizer assim, até que a gente, para conseguir uma decisão dessas, né? Principalmente, eu acho que a doutora teve que recorrer também, né? Sim, sim. Então, a gente sabe que ainda a gente não consegue alcançar esse tipo de decisão justamente porque equipara-se à adoção. Não sei muito bem. Equipara-se à filiação, vamos dizer assim, sim, né? Como eu tinha falado, ele difere da adoção no sentido que a adoção, ela previamente deve os pais se habilitarem, né? Quem pretende adotar se habilita, faz um processo de habilitação. Aí depois é que, né, na fila existe uma ordem e uma escolha também do perfil do filho que você vai querer adotar. Então tem todo um procedimento ali que deve ser obedecido. Até que essa criança, então, com o perfil ou na hora certa ali no caminhar dessa fila que existe para que aqueles que pretendem adotar, chega a sua vez, esse filho, ele é praticamente falado, olha, eu tenho essa criança com esse perfil, vai lá e veja se você vai querer ficar com ele. Então, e qual é a relação que a pessoa tem ali? Não, é só uma pretensão de que eu vou ali encontrar o meu possível filho e dali para frente eu vou cuidar, amar, fazer e criar ali todos os laços de afeto. E no caso da socioafetividade, todo este afeto, isso aí ocorre muito sem querer, muito sem programar, né? Não é uma coisa que esse casal, por exemplo, planejou. O meu irmão vai ter um filho com aquela mulher e possivelmente eles não vão poder criar e nós vamos então estar ali e vamos pegar essa criança. Não é assim. É importante que o operador do direito, inclusive, saiba da história como ela aconteceu, para que a gente também não seja, na qualidade de advogados, instrumentos de começar a fazer ajustes que não tenham o viés, efetivamente, daquilo que se pretende com a socioafetividade, né? É um instituto muito bonito, a gente fala de afeto. Foi já consagrado o afeto nas nossas... reconhecido como um princípio, né, jurídico a ser defendido aí, porque ele é existente na nossa sociedade. Então, assim, para que a gente não desvirtue esse afeto e não use a ferramenta de forma incorreta, é que a gente, advogado, somos os primeiros analistas da situação, os primeiros juízes de uma causa, né? Tenhamos esse olhar. Então, assim, essa situação, ela foi se consolidando ao longo do tempo, esse vínculo afetivo foi se formando e pelos nuances da vida, né? Eu gosto de falar assim, Caetano Veloso fala que a vida é real e de viés. Então, nesses vieses aí da vida, é que essa relação foi se consolidando. E foi isso que foi levado para o tribunal. Através de estudo social, não é um processo também que, peraí, eu estou achando aquela criança bonitinha, então eu vou ali e depois eu vou levar essa conversinha para o judiciário para dizer que ele é meu filho socioafetivo, porque eu achei ele o máximo, lindo, maravilhoso. Não é assim que se constrói. Aí tem um estudo social, tem a escuta da criança, e aí nesse caso mesmo, a fala da criança é muito bonitinha, porque ele conta a realidade do dia a dia dele, da vida, de tudo, todo esse lugar que ele se encontra. Quando saíram essas notícias, e aí as pessoas começam a comentar, né, e vão comentando. E ficam curiosas também, né? Ficam curiosas, claro, e é importante que se divulgue, porque encoraja quem está numa situação dessa. É muito ruim para a pessoa não se ver reconhecida dentro de uma sociedade. Você pensa a dor. Sim. Né? Então, assim, uma criança dessa na escola, quem é aquele? É meu pai. Não, mas eu não estou vendo aqui no seu registro esse pai. Cadê o seu pai? Onde ele está? E ele, com esse monte de pai na vida dele, com esse monte de sentimento, né? Esse somatório de sentimentos, como ele não tem isso reconhecido? Mas as pessoas vieram de uma forma, assim, às vezes muito maliciosa, falar, mas é porque contando uma história dessa num recorte, ela tem uma conotação.
né? E quando você analisa o todo, e aí foi muito bacana, porque o Tribunal de Justiça teve esse cuidado de analisar todo. O parecer do Procurador de Justiça nesse processo foi maravilhoso, porque ele tomou por base mesmo o sentimento da criança que estava ali retratado pelo estudo social realizado. Então, assim, aí você me perguntou se eu acho que se isso pode mudar. Eu acredito que não. Eu acredito que há de haver, talvez, regulamentações. A PL de reforma do Código Civil, ela até tem um dispositivo que ela fala assim, que os padrastos e madrastas serão madrastos. Não haverá, por si só, em virtude dessa relação, vínculo socioafetivo. Perfeito. Porque nem toda relação você vai falar de socioafetividade. Sim. Né? É aquela relação que, efetivamente, esses institutos da maternidade e da paternidade são enxergados, são vivenciados. Verdade. Para quem está aí nos assistindo, as pessoas ficam curiosas, né, para saber como se dá, como que é esse trâmite de processo e tudo mais. A doutora mencionou que é de suma importância e, claro, obviamente, né, quem advoga aí no direito de família sabe que adoção e algumas outras causas, né, nesse tipo de viés, passa pela equipe multidisciplinar. Sim. E aí eu acho que esse papel da equipe multidisciplinar é super importante nesse tipo de ação, né? Sim. Até mesmo de adoção e outras, Sim. né? No direito de família. O que a doutora acha e o que pode ser melhorado ou algo em relação às equipes multidisciplinares? Como que funciona hoje aqui no estado para quem está nos assistindo saber qual é o trâmite e como funciona isso na prática? Certo. Muitas demandas que eu creio até que a maioria, ou quase sim, todas praticamente, que envolvem criança, onde se está discutindo ali questões que envolvem a criança referente a convívio, referente às relações criadas, né? Como é que ela se estabelece ali com o pai, com a mãe, ou com os parentes próximos, né? Ela passa por essa análise aí, esse estudo multidisciplinar. E nós temos equipes aqui muito, muito boas, profissionais muito sérios, psicólogos e assistentes sociais capacitados. Eu sou testemunha disso numa gama aí de processos de família, né, que a minha área de atuação hoje é quase que 100% de família e sucessões. E, então, assim, eu percebo assim, trabalhos maravilhosos. A gente se surpreende cada vez mais com os laudos e tudo, com uma escuta muito atenta dessa criança, um olhar muito assim, voltado para o maior interesse da criança. Esse quem deve ser preservado num processo em que envolve esse tipo de demanda, né? Esse tipo de assunto. Então, assim, eles são bem treinados, uma equipe muito capacitada. O que acontece hoje em nosso judiciário não é uma prerrogativa do nosso aqui no nosso estado, é que o volume de demandas é muito alto e faltam profissionais, né? Requer concurso público, ampliação de todo o sistema e tudo. Então, assim, a demora, ela efetivamente ocorre. Já fica aí o nosso apelo, então, né? Então, assim, os tribunais no país têm procurado medidas para poder desafogar o judiciário, para poder a gente ter um trâmite um pouco mais rápido, mas essa, infelizmente, não é uma realidade e não é a realidade aqui no nosso Tribunal de Justiça. O que a doutora daria aí de sugestão ou até mesmo de orientação em relação aos advogados no direito de família? Porque tem muitos advogados que mudam de área, né? Às vezes não se encaixam em uma área e vão migrando, né? Vamos dizer assim. E o direito de família, eu também atuo já há muitos anos, a gente precisa de profissionais também com um olhar diferente. Né? O direito de família é necessário um olhar diferente, não é só um papel, né? Claro que nenhum processo é só um papel, mas exige-se sim um olhar diferente para
os processos em direito de família. O direito de família, ele tem sentimento, né? Tem sentimento. Ele tem sentimento. Não que os né? outros não ele tenham, né? Mas ele é de carne e osso, né? O cunho dele não é como o processo civil, por exemplo, que muitas vezes a questão patrimonial está acima, né? Então, ali a gente está falando muito de... Quando você fala de convívio, guarda, nós estamos falando de sentimento do que é o melhor para a criança, quem é essa pessoa mais habilitada e com quem a criança se identifica, né? Esse que tem maiores elementos ali para poder dar esse cuidado, esse amor, né? E as pessoas, quando chegam no nosso escritório, estão muito fragilizadas, né? Total. E as pessoas têm um pensamento de que o casamento vai ser para sempre, e quando esse casamento ele não dá certo, é um projeto de vida ali que se findou. Então, reformular essa rota causa dor, causa incerteza. Muitas vezes tem questões financeiras assim, que prejudicam uma das partes, né? A mulher, muitas vezes, é a parte mais fragilizada num rompimento de uma relação, Sim. mas por uma questão estrutural ainda do patriarcado que a gente carrega inegavelmente, né? Então, assim, é claro que isso mudou bastante, mas na sua grande maioria ainda é assim. Então, assim, essas demandas requerem, então, uma escuta ativa, né? Uhum. Eu acho que o profissional hoje que ele quer trabalhar com a demanda de família, ele tem que trabalhar a escuta. Nós temos também que abrir os nossos olhos e cada vez mais assim entender os métodos de conciliação, que hoje em dia a gente trabalha muito isso, e que nem tudo é briga e nem tudo tem que ser, principalmente quando se tem uma criança envolvida no término de uma relação. O ideal é que se construa um acordo. Hoje em dia se fala muito desses contratos de parentalidade que as partes podem fazer, com minúcias de quem vai buscar na escola, quem vai levar, vai fazer inglês ou vai fazer futebol, vai ser dessa religião ou daquela. Tudo isso pode estar previsto aí, e isso tudo é uma ferramenta hoje de pacificação. Uhum. E é importante que haja essa pacificação para que a criança ela esteja ali fortalecida, né? E possa conviver nesses vínculos parentais aí de forma saudável. Né? A briga, ela acaba respingando, e essa disputa acaba respingando na criança. Sim. Então, a gente ter esse olhar voltado para buscar a melhor forma, a melhor solução para terminar com aquele litígio, terminar com aquele processo, é uma das ferramentas que a gente tem, é uma das dicas que a gente dá, né, para quem quer atuar nessa área. É uma escuta sem pressa. Sim, é uma escuta sem pressa. Falou tudo agora. Né? Aproveitando que, gente, que eu tô aqui com a presidente, né, do IBDFAN, não é qualquer dia que a gente tem essa oportunidade, eu quero entrar um pouquinho aí na seara da mediação, aproveitando que eu também sou mediadora, a gente sabe que tá lado a lado ali, né, com o direito de famílias, mediações. A mediação, muita gente acha que ela é de agora, mas não é, né? A gente está caminhando devagar, mas está indo, né? Falava-se em mediar lá em 1824, já se falava, né, nas mediações. Estou fazendo aí a minha monografia voltada para esse tema, né, da minha pós, e a gente vê que a gente está, vamos dizer assim, trazendo para agora o que já se aplicava lá em 1824. Sim. Né? E aí a minha pergunta para a doutora o que a doutora acha em relação à questão das mediações, né, no direito de família, e o que a doutora tem de visão de agora para o futuro em relação a isso? A nossa sociedade ainda está se adaptando a essa cultura, né? Embora seja algo bem antigo, mas ela não estava introduzida na nossa cultura e nem nessa estrutura do poder judiciário, né? Então, assim, se a gente fizer uma análise,
isso é novo para 10 anos que o Código de Processo Civil está fazendo, e ele trouxe essa possibilidade da mediação. Parece muito, mas historicamente e culturalmente, para que as pessoas se adaptam, é pouco tempo, né? As próprias universidades, elas não estão ainda mostrando essa interface e essa possibilidade para os alunos, e é muito importante que tenha essa disciplina. Que nós somos ensinados a litigar, né? Nós somos ensinados, nossa senhora, quem olha para mim e fala assim, essa doutora é brigona. E nem sou brigona assim, não. Mas, então assim, a gente está se adaptando a essa nova cultura, né? Mas é muito importante que aí o Código de Processo Civil estabelece que as demandas chegam ao judiciário e imediatamente seja designada uma audiência de mediação ou conciliação. Então, assim, é a oportunidade que as partes têm de elas mesmas buscarem ali dentro daquela relação familiar, que agora ela está modificada, porque a relação familiar, ela não acaba com o divórcio, né? Então, ela se modifica. Então, assim, para construir uma nova forma de poder lidar ali. O filho é para sempre, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu prefiro fazer isso brigando, tornando a vida de todos um inferno, ou eu vou fazer isso da melhor forma possível para que a vida de todo mundo siga bem? Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. E, assim, deixar o seu cliente livre para ele tentar encontrar essa solução, e o advogado só conduzindo ali o que vai ser possível, como que a gente vai clausular, então, para em caso de descumprimento, a gente tem ali uma possibilidade de um cumprimento de sentença. Então, essa é a importância do advogado, orientar, mostrar a ferramenta e mostrar para o cliente que ele pode ali construir uma solução para ele que mais se adequa à realidade dele, porque não é dentro da minha realidade, da sua, nem do Ministério Público, nem do juiz. É isso. Eu, aproveitando aí a fala da doutora, inclusive, né, quero, inclusive, dar de sugestão para os colegas advogados, né, como é uma ferramenta nova, né, não é nova, mas estão tendo essa visão de que a mediação é novo, mas não é algo novo. Mas nós, colegas advogados, a gente precisa se adequar a essa nova realidade, né? Então, o que fica de sugestão aí para os colegas advogados é também ajustar o contrato de honorários. Por quê? Por muitas das vezes, né, e como a gente foi ensinado a litigar, então os colegas advogados, na hora da mediação, acham que ali também é uma audiência para que ele possa estar fazendo aquelas interpelações. Claro, ele está ali para assegurar o direito do cliente dele, né? Mas é um outro viés, né? A gente, tanto o mediador em si, como os colegas advogados, estão ali para auxiliar, somos auxiliares da justiça naquele momento, né? E aonde a gente está ali para facilitar o diálogo das partes. Mas eu me deparo com algumas situações e vejo que, às vezes, o colega advogado não deixa a situação fluir naquele momento por conta de estar, às vezes, preocupado, né? Estou entendendo desse modo em algumas ocasiões, em relação à questão dos honorários dele, né? Então, a gente chama a atenção nesse sentido. Eu gostaria que a doutora, né, desse alguma dica ou alguma orientação para os colegas nesse sentido. Primeiro, que, assim, eu acho que a gente não tem que olhar um processo como uma coisa infinita e que dali eu vou estar sugando ali aquele meu cliente até a última gota em busca de honorários. Eu acho que o processo é que quando o advogado pega uma causa, ele tem que olhar dentro dela a melhor forma de resolver aquilo para o cliente dele. Esse é o objetivo do advogado. É esse o papel do advogado quando ele é procurado, né? Olha, eu tenho um problema e qual a melhor forma de eu resolver esse problema? O advogado, ele tem que saber que é esse o papel dele, né? Então, hoje em dia eu ajusto, os meus contratos foram ajustados, eu coloco as etapas do processo. Então, eu estabeleço ali, olha, a mediação, havendo acordo, o valor é tanto. E claro que o valor é menor, é óbvio, o trabalho vai ser de orientação, vai ser de análise, de formulação desse acordo, né? Então, assim, óbvio, vai demorar
um tempo bem menor. Às vezes tem até acordos que a gente não consegue na primeira sessão de mediação. Dali a gente tenta fazer outra sessão, ou os advogados se falam e dali eles constroem um outro acordo. Se tiver ainda algum problema, volta ao judiciário com uma questão só para resolver determinada coisa. Então, assim, o advogado hoje ele tem que ter ciência que ele tem que olhar aquela causa, dissecar essa causa, saber aonde que há o conflito, aonde que não há, e também saber precificar cada ato desse processo aí para poder efetivamente entregar o serviço que para que ele se presta, inclusive, né? Perfeito. Então, assim, ética, comprometimento, né? Compromisso com o seu cliente é fundamental. Verdade. Né? Perfeito, doutora. Parabéns. Obrigada pelas explicações. E para fechar aí o nosso podcast de hoje, gostaria que também a doutora passasse uma mensagem ou alguma observação para as pessoas que estão vivenciando o tema que foi de hoje, né, da paternidade, a maternidade socioafetiva, que ainda é um assunto ainda que as pessoas têm curiosidade e os colegas advogados também na prática não sabem como lidar com toda essa situação. Certo. Em tempos assim de tanta rivalidade, de tanta polarização das pessoas, né? A gente tem que valorizar cada vez mais o amor e o afeto. Eu acho que é isso que a gente leva da nossa vida, né? Verdade. Então, assim, buscar ter relações de forma a serem mais amorosas na nossa vida é um grande desafio para todos nós, né? E tem uma frase da Maria Berenice Dias que ela fala assim num livro que ela tem, que são os filhos do afeto. Eu acho que é assim que ela fala, que é preciso que os operadores de direito se encharquem de coragem para olhar essas relações de afeto e saber efetivamente enfrentá-las para que isso seja reconhecido cada vez mais no nosso ordenamento jurídico. Então fica aí essa frase aí, que a gente tenha sempre essa coragem de lutar por aquilo que vale a pena, né? Ai, que lindo. Adorei. Obrigada, adorei doutora também. Ana. Obrigada pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Já segue aí o Descomplica nas redes sociais, no canal do YouTube, no Spotify e também a doutora Ana, aqui o IBDFAM. E não esqueça, gente, dia 10, dia 11, né, doutora? Isso, de julho. De 10 e 11 de julho, teremos o 4º Congresso de Direito de Família e Sucessões do IBDFAM aqui em Vitória. Então já segue nas redes sociais, faça sua inscrição e bora descomplicar.